Bora lá? Tamo junto. Professor Fernando Gonçalves, na área de Ciências Humanas. Nós vamos trabalhar nessa APNP ou nessa videoaula na Europa Medieval. O trabalho na Europa Medieval. Eu trabalho com a disciplina de Geografia. Mas antes da videoaula, antes de assistir, vai lá, dá um joinha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá. Dá aquela força, dá aquela moral lá, fazendo um favor. Tamo junto. Nós vamos ver que o sistema feudal ele foi um período na história. Ele foi um tempo que a Europa viveu. E nesse tempo que a Europa viveu, teve algumas características, algumas coisas marcantes. Nós vamos ver que nesse período do feudalismo, eles viviam em feudo ou em vilas, pequenas vilas. Ali eles produziam, ali eles faziam tudo ali dentro, tá? Mas uma questão que marca na Europa é a função dos vilões. Eu sei que tinham trabalhadores, tinham servos ali dentro que tinham suas funções. Tá? E esses servos, ou nesse período, eles ficavam ali como se fosse cativo mesmo, preso. Boa parte ou a parte do seu tempo. Trabalhava, o que produzia, entregava um tanto ao senhor feudal, ficava com outro tanto. Hoje nós conhecemos isso como meieiros. Mas naquele período existia esse meieiro que pegava metade ou parte da sua produção e entregava ao senhor feudal e ficava com parte. E essas partes eram trocadas entre eles ali, servos, né? Então, qual é a função do vilão? A função é vilão, ou os vilões, era fazer os servos trabalhar, principalmente os presos. E esse preso ele era obrigado a pagar uma quantia anual. Que quantia é essa? Eles pagavam da sua captação a talha e a banalidade. Eles pagavam isso todo ano, tá? Uma outra característica sobre o sistema feudal ou feudalismo foram as camadas. Que camadas são essas, Fernando? O feudalismo, ou esse período, ele foi composto por 3 sociedades. Quais são elas? O senhor feudal, que vem composto por clero, e esse clero, ele tinha a maior parte nas propriedades, ele controlava a ideologia medieval, eles falavam aquilo que, na verdade, vivia de acordo com ele. Tá? Tinha questão religiosa impregnada nessa questão, mas nós não vamos entrar, não vamos aprofundar, porque não é o objetivo dessa videoaula. Tá? Tinha a nobreza, que eram os donos de propriedade também, e controlava, junto com o clero, controlava a sociedade, e a gente ia ter também o servo. A maior parte da sociedade e a que era mais oprimida. O servo, ele trabalha, ou trabalhava, para apoiar essas duas sociedades em cima, esses dois povos. Tá? Um outro tempo que aconteceu foi a crise do feudalismo. Tá? Então a crise feudal ela aconteceu, ela acelerou no século XIV, tá? Ela começou a tomar muita força, muita potência no século XIV. Tá? Aí nós vamos ter com essa crise do sistema feudal, ou do feudalismo, nós vamos ter a diminuição da taxa de crescimento populacional e os preços também eles caíram. Logo, teve uma dificuldade para manter o padrão econômico. Então, no século XVI, a gente tem essa crise feudal, e essa crise feudal ela fez com que a diminuição da taxa de crescimento populacional e também os preços abaixarem. Logo, o senhor feudal, os senhores feudais, eles não conseguiram manter o padrão econômico, tá? Então teve essa questão aí. No século XIV para o século XV, também teve essas depressões feudal, ou esses problemas no feudalismo.
Agora, uma coisa que fala sempre na história, a crise econômica, ela não foi taxada pela expansão marítima dos séculos XV e XVI. Ela não foi. Então, a crise do senhor feudal, do sistema feudal, não tem nada a ver com a expansão marítima, tá? Não tem nada a ver. Então, a gente tem que ter noção disso aí. Aluno, espero com texto de apoio, com vídeo de auxílio a vocês. Vocês façam a videoaula, as atividades de vocês. Prestem bem atenção. Precisando da área de humanas, tamo junto. Pode procurar. Ó, show de bola. Até a próxima videoaula.